Olá a todos! Nós estamos hoje novamente dando continuidade ao nosso trabalho de podcast, aqui na nossa sede do Círculo Militar, onde se encontra o escritório da ADESB Juiz de Fora. Hoje nós temos o prazer e a honra de recebermos aqui a professora doutora Neuza de Oliveira Marcicano. Estamos aqui para poder divulgar a ADESB e trazer novos conhecimentos na área de educação, política e saúde. Doutora Neuza, eu vou apresentá-la agora, é uma querida companheira adesguiana e eu tenho uma felicidade imensa de tê-la como amiga. Antes de tudo, quero lembrar vocês de não esquecer de se inscrever no nosso canal, ADESB Juiz de Fora, apertar o sininho lá para poder receber todas as nossas notificações e dar o ok, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Além de comentar. E os comentários com perguntas serão enviadas ao nosso palestrante, a nossa querida amiga Neuza, para que posteriormente possamos responder a todas as perguntas. Doutora Neuza Marcicano, ela é pedagoga, mestre em educação, doutora em formação de professores, atleta, adesguiana, membro do Conselho Curador do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, cronista com vários textos publicados. Doutora Neuza, poderia dar-nos a nossa primeira entrevista aqui, um alô para os nossos adesguianos e todos os outros que estão nos acompanhando hoje? Boa tarde a todos que estão nos assistindo e gostaria nesse primeiro momento agradecer a oportunidade de gravar esse podcast falando do que eu vivencio e pratico há muitos anos, educação, né? E dizer que aceitei o convite por saber a importância da divulgação do conhecimento, não só para o nosso município, nosso estado, mas para todo o Brasil. Foi um pedido também da ADESG, né, nacional, o que vai ser enviado para a ADESG nacional, né, e redes sociais. Então, para falar, o tema sugerido foi a educação pós-pandemia. Então, para falar desse tema, eu tenho que contextualizar e falar um pouco rápido até da história da educação do nosso Brasil. Que a história da educação do nosso Brasil é uma luta desde que foi criado o Estado no Brasil. Então, a história da educação, ela tem uma história, assim, no início, né, era só para elite, né? Era mais a elite, não tinha acesso a todos, né? No início da construção do Estado brasileiro. E foi evoluindo né, com as lutas de educadores, né? E vou, assim, ressaltar aqui o educador Paulo Freire, né? Por ser reconhecido em nível nacional, pela sua luta e pelas suas iniciativas de democratização da escola pública, inclusive relacionado à alfabetização, em locais tão distantes, né, que nem escola tinham. Ele trabalhava com alfabetização até debaixo das árvores, né? Isso foi evoluindo. Uma grande evolução, né, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases, né, que era a Lei 5692, foi evoluindo com muitos educadores e 3 projetos para aprovação de reestruturação dessa lei, que ela foi publicada em 1996, com a autoria do educador, professor, político, que o Brasil conhece, que é Darcy Ribeiro, que inovou, trazendo liberdade de acesso à educação.
Darcy Ribeiro foi que criou a nossa atual Lei de Diretriz e Base 9396/96, que tinha até o nome de Lei Darcy Ribeiro, porque ela foi aprovada no Congresso e tudo, e o Darcy Ribeiro já estava doente, que demorou muito esse processo, né? Veio até a falecer. E foi daí várias reestruturações aconteceram. Lembrando que os desafios, então, foram grandes, né? Dificuldade de acesso à educação, falta de verba, tudo estava acontecendo. Isso veio, assim, com esta pandemia, piorar, vamos assim dizer, né? Porque a educação de base foi a grande luta desde o início da democratização da educação no Brasil, da restauração da nova lei. A educação de base, não ainda praticamente, só em algumas escolas particulares, já estavam com a educação, cursos à distância, que tem uma outra história, né? E veio a pandemia, pegou todos de surpresa, né? Professores, gestores, de todos os níveis da educação, né? Não só da educação de base até no ensino superior, e que muitas não tinham experiência com a educação à distância. Os pais, os alunos, todos a enfrentar esse desafio nesses 2 últimos anos, né? Com a educação no modelo à distância. Então, isso tudo piorou muito. Por quê? A educação à distância, ela exige um pouco exige mais formação do professor na área, preparação, né, para trabalhar com a educação à distância, e isso tudo é novo até no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a educação à distância no centro, né? Tem Centro de Educação à Distância da nossa Universidade Federal, né? E com cursos de graduação, alguns que ainda tem, e pós-graduação. A minha experiência, inclusive, por ser pedagoga, né, com a educação na Casa da Educação à Distância, na formação do professor e nível de pós-graduação. Então, justamente, já tem mais de 10 anos, isso, tem essa experiência, que na pandemia veio a reforçar muito a necessidade dessa formação. O SEAD tem atualmente, ainda na pandemia, parou, né? Cursos de formação de professores à distância, que é as novas tecnologias da educação da comunicação e as mídias da educação. Isso veio à tona com a pandemia. Muitos professores em todo o estado de Minas que fizeram esses cursos tiveram mais facilidade de trabalhar com a educação à distância, né? Então, isso veio reforçar os problemas. Quais são? As dificuldades dos pais, né? Dos professores e gestores, trabalhar com a educação à distância, com todo o apoio, com todo o recurso. Como os pais e os professores devem fazer e proceder agora diante desse novo problema que foi essa pandemia e que agora a educação, de uma forma geral, está sendo feita EAD? Sim, realmente as providências, mesmo com a pandemia, estão assim sendo providenciadas, né? E que são muitas as dificuldades, né? Dos professores, dos pais, inclusive uma dificuldade muito grande com relação à alfabetização, que a alfabetização ela necessita a criança aprende com técnicas e só um professor preparado, tanto presencial e à distância, que tenha feito uma preparação para a alfabetização, né? Então, são muitas. O que tem sido feito? Em todo em todo o Brasil, né, um Brasil enorme, as providências estão sendo tomadas. Ficaria até difícil falar
com relação a todo o Estado, mas, de um modo geral, todos os estados e municípios estão se adequando a essa nova realidade, né? E entre os desafios, eu gostaria de abordar aqui, tanto em nível estadual e do nosso município também, porque eu sempre pesquiso, não trabalho no município, mas acompanho, né, porque preciso de acompanhar até para o trabalho depois futuro de formação de professora à distância. Primeira coisa, entre tantas, é a reformulação da rede física das escolas, né, para adequar aos protocolos sanitários que doutora, esses equipamentos, todas as escolas municipais conseguem obter esses equipamentos, por exemplo, computadores, internet, eles têm esse... Sim, eu vou falar isso aqui um pouquinho, vou só falar dessa adequação, mas foi boa a pergunta. A adequação da rede física, aí também no município, mas as particulares também, que têm até experiência e visita em várias escolas particulares que aproveitaram e fizeram, sabiam da necessidade quanto ao retorno da educação presencial, se adequar. Primeiro, o Estado de Minas Gerais criou um protocolo de retorno às aulas presenciais. A mídia e até divulgou e tudo. Criou para todos os municípios de Minas. E cada município adequou a sua necessidade, né? Então, um protocolo que seria a adequação para, no protocolo, a adequação da rede sanitária, né? Que seria criação de pias para lavar as mãos, né? O bebedouro com proteção, e tudo isso implicou em começar já, desde praticamente final de 2020 e o ano de 2021. E também na rede física, no nosso estado, e vejo isso em outros estados aí que publicam, escolas e municípios, no município, a prefeita aproveitou uma verba remanescente para a melhoria da rede física. Isso foi feito em conjunto com várias secretarias de obra e tudo, que seria a abertura de janelas, que normalmente tem escola particular também, e pública, as janelas são tão pequenas, né? Os pátios. Outra coisa importante, a reforma e até construção de quadras, devido à importância da atividade física, né? Tanto para as crianças, né? Como a educação infantil, como o ensino fundamental e médio, né? A escola, eu tive também experiência de ser professora, diretora em escola pública, e sempre primei pela reforma da escola, pela beleza da escola, iluminação da escola, porque o resultado quando a criança gosta da escola, ou o aluno, né, da educação básica, ele vai ter motivação para estudar. Um atrativo para o aluno gostar da escola. Outra adequação com relação aí que você colocou, os equipamentos, os equipamentos de tecnologia, que isso que foi eu acho que foi assim o atraso mesmo na educação. Por quê? Nosso Brasil imenso, nós sabemos as dificuldades, sim. Né? E também os laboratórios de informática, que muitas vezes, lembro também que as escolas receberam os computadores e criaram a sala de informática, mas aí a dificuldade da formação dentro do professor, né? E depois os equipamentos vão ficando mais obsoletos, né? Porque obsoletos e tudo, né? Então, essa adequação da tecnologia, o que precisa muito apoio, né? Verba, que sempre foram as dificuldades,
escolas que não têm laboratório, criar um laboratório e, de uma forma ou outra, conseguir, desculpa, conseguir os computadores, né? Então, isso está sendo feito, sim, tanto na particular como na rede pública. A rede pública do nosso município já iniciou essa reforma. É isso que eu queria saber, no nosso município, como que está o nosso município, não, tem todo está sendo feito, foi feito no ano 2021, reforma na rede física, né? Adequação dos laboratórios, para receber os alunos. E também... Com segurança também, né? Por causa do... não, com toda a segurança. E outra é que, na rede física e também a particular, os alunos, os professores, aí entra na formação até do professor, né? Eles vão aí ter, então, cursos de como trabalhar com os computadores. Na prefeitura criou um grupo de profissionais especializados para trabalhar com o computador na escola, e esses profissionais depois vão dar assistência à escola, né? Os professores vão fazer o curso. Então, as coisas estão caminhando. E outra, que é o ensino híbrido. Como na pandemia já se conheceu um pouco do ensino remoto, né? Que é em casa, então a escola pode aproveitar em todos os níveis, como acontece também no ensino superior. Ou seja, os alunos em casa preparar a atividade e encaminhar, né, numa plataforma que for criada, visita as bibliotecas online, não é? Então, tem vários recursos. Os que conseguirem ter o tablet, então, vão aproveitar mais. E há também um projeto até do governo federal de encaminhar os tablets, que é mais prático, para as escolas, né? E também o governo, vamos falar no MEC um pouquinho, criou plataformas que está sendo divulgada aí, de cursos, né? Online, e alguns para os professores, né? Fazer a reciclagem, né? Foi criado, já tem uns 2 meses, um curso online de alfabetização gratuito e oferecido para todos os alunos, né? É importante ser gratuito porque muitos professores, às vezes, não têm condição de comprar cursos caros, como tem vários. Isso é muito importante, essa atitude do MEC. Foi um passo que caminhou, né? Está caminhando e está ajudando. Então, é isso, que a questão de saber usar o equipamento tecnológico é importante. A gente também não pode proibir os alunos de ter esse acesso, não é? E quanto à dificuldade que a gente sabe, eu penso que o governo, o secretário e os estaduais, municipal, federal, pensar na possibilidade, né, com um cadastro, oferecer um notebook. Porque a tecnologia está aí, e já tem como trabalhar até o celular na sala de aula, que eu tive essa experiência com um especialista mesmo em tecnologia no curso de mídias, né? Tem aquele horário. Tem um colégio, não vou só citando aqui, que eu tenho aí a experiência, que não se proíbe o celular, é um acordo, seja no ensino médio, no ensino fundamental, de base, né? Não os pequenos ainda, 4, talvez 5 anos, ainda não, né? Combina-se com o aluno. Olha, no intervalo, né? Criou até um shoppingzinho para merenda, vocês podem levar o celular e pode conversar com o colega. Terminou, guarda o celular. Então, são atrativos e também alunos saber usar o celular naquela hora, né? e com produtividade, né? Então, aí o ensino híbrido ele pode ser aproveitado e muito, aproveitando dessa experiência, né? Até do ensino remoto, né? Tudo que o aluno conseguiu e aproveitar.
Então, essa questão é estudada e tem muita luta. Tem um outro equipamento que é muito interessante, que também pode conseguir, que não é caro, é a máquina alfabetizadora. Ela fica no laboratório. Isso eu não fui conhecer, né? Tudo eu vou conhecer, bem antes, mas já essa novidade, a máquina alfabetizadora é importantíssima. Tem um laboratório de informática e um espaço pequeno, ela é toda colorida. Nossos alunos assim apaixonam e contribuem para aprender, né, com os técnicos. Então, vai, escreve, assim agiliza meses para o aluno ser alfabetizado. Então, aí vai essas experiências e o que precisa. Outra coisa importante é a questão do emocional e do social. Esses 2 anos, né? Isso atingiu a nós também, né? Imagina as crianças, os pequenos, não é? Que ficaram 2 anos só com os adultos, não compartilhava, não tinha condições. As escolas particulares ofereciam atividade, mas eles não queriam aquela hora, ou está dormindo, ou está pulando. Não. Então, eles ficaram restrito a adultos. Então, tem outro colégio que eu achei interessante a proposta para crianças de 4 anos não ter tarefa ainda, só no segundo semestre. Por quê? O trabalho e a experiência, a gente está acompanhando a escola, é socialização. Porque eles assim, ficam assim, não quer brincar com o colega, eles estão acostumados, não é? E para eles também terem autonomia, porque tinha quem fazia tudo. E agora a escola, com a vida em casa, autonomia para tudo, para as necessidades, para merendar, ele mesmo tirar a sua pipoca, de repente espalha pipoca e vê que não pode, mas vai ficar sem pipoca. Então, brincadeira. Então, isso é muito importante e que isso seja trabalhado também nas escolas, se possível, um atendimento de psicólogos, dos profissionais da saúde, mesmo que seja encaminhado, tá? Isso é muito importante. E parece também já tem proposta nas escolas de atendimento, né? Isso é muito importante. Né? Só um acompanhamento, que a criança vai se adequar. Então, são esses desafios aí enormes, mas que a gente vê com bons olhos, não é? E acompanhando, que estamos adequando, as escolas estão adequando, né? E eu vou só aqui lembrar outro item rápido. Vê se tem mais alguma coisa que você gostaria. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso vice-delegado, Dr. Arles Jacinto, que muito nos honra com a presença dele aqui na nossa gravação. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui na nossa gravação, é muito, muito gratificante para nós. Doutora Neuza, você quer complementar? Assim, é muita coisa, né, para falar num podcast, mas foi apenas uma parte, um resumo, né, da minha experiência desses anos com a educação básica e superior, né? E nos últimos 10 anos aí também com a educação à distância, né? Então, isso para mim, e acompanhando mesmo, e até gostaria de parabenizar a secretária de Educação do nosso município, que vem lutando e procurando formas e recursos, né? Com apoio da prefeitura, de todas as áreas envolvidas, né, pelo trabalho, né, de prevenção. O projeto pedagógico está sendo todo reestruturado, não é, para melhoria, inclusive no caso do Estado ensino médio, essa mudança do ensino médio em nível nacional. Atualização, né? Então, eu quero só agradecer muito o convite da amiga Edna, de tempos aí, né? E pelo trabalho também que vem fazendo junto ao delegado da DESG, delegado Mauro, em Juiz de Fora, que tem o núcleo da DESG, o Arles é especialista em tecnologia e adesguiano,
muita boa vontade também de contribuir para essas gravações de podcast. E agradeço também a Deus pela saúde, né? Todos nós, e muito mesmo agradecer. E que nós todos tenhamos um mundo melhor. Muito obrigada, doutora Neuza, muito obrigada. Foi muito importante ter a participação da senhora aqui. Nós ficamos muito felizes, foi extremamente esclarecedor. Como eu disse no início do nosso bate-papo, alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloque nos comentários, que nós vamos posteriormente encaminhar a doutora Neuza e ela fará as respostas, nós colocaremos as respostas disponíveis para vocês. Eu agradeço de coração a todos, espero que todos estejam bem e até o nosso próximo podcast. Um abraço a todos.